Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Paulo Vitor e hoje, pessoal, vou falar sobre essa leitura incrível, Crime e Castigo de Dostoiévski. Essa versão que eu li foi a versão da Monte Cristo, que eu achei que estava gratuita no Kindle e eu não estava afim de gastar um dinheiro, porque é um pouco caro esse livro, estava acima de R$ 100, então não estava afim de gastar. Porém, é uma leitura muito boa, apesar que essa versão tem umas palavras um pouco difíceis, um pouco antigas assim, mas dá para ler de boaça. E eu gostei muito dessa história, porque o nome já diz tudo, crime e castigo. Vai ter um crime e vai ter um castigo. Qual é o crime? O crime é cometido pelo personagem principal chamado Raskolnikov. Ele simplesmente assassina uma velha. E tipo, é um assassino que ele faz de forma premeditada, onde você entra na mente praticamente de um assassino. Ele conta todos os detalhes, tudo o que está sentindo no momento que vai cometer, tudo que ele sentiu antes também, porque para ele tanto faz, tanto fez aquela velha, porque ele não se importava com ela. Afinal de contas, ninguém se importava com essa velha. Era uma velha muito chata, que cobrava muito caro o dinheiro dos aluguéis das casas onde ela alugava para as pessoas. E o próprio Raskolnikov, ele era um desses inquilinos. Só que, quando ele dá a machadada na cabeça da velha e a mata, ele pega um tipo de pote assim que ele achou que fosse ter muito dinheiro. Só que ele percebe que não tinha quase dinheiro nenhum, só tinha bijuterias, coisas irrelevantes. Só que quando ele vai saindo da casa, aparece a irmã dessa velha, chamada Isabel. Essa pessoa ele não queria assassinar. Não foi um assassinato premeditado. E sim, na emoção, ele acabou matando. Porque Isabel chega na casa da velha e encontra o corpo da velha na sala. E Raskolnikov com o machado na mão. Isso mesmo. Ele estava com o machado na mão e quando ele avista e ela avista ele também, ele dá uma machadada na cabeça de Isabel e comete esses dois assassinatos, perdão. Só que ele fica a princípio muito apreensivo e tal, e começa aí um jogo psicológico, que para mim é o ponto chave da história, porque a história do crime é esse assassinato e o castigo é praticamente um castigo psicológico, porque o juiz Porfírio, ele parece que sabe a todo momento que Raskolnikov cometeu esses assassinatos e faz um trama psicológico extremo. E Raskolnikov, ele sente uma culpa muito grande. Imagine você sentir uma culpa tão grande que até a voz de sua mãe, de sua irmã, de seu melhor amigo, de todo mundo acaba irritando com facilidade. Inclusive, Raskolnikov começa a sentir alguns tipos de doenças que, ao meu ver, são doenças psicossomáticas, e é aquele tipo de doença quando a pessoa tem que não tem praticamente nenhum sentido, nenhum motivo, nem nada, mas ele sente porque é, é, é mais emocional, vamos dizer assim, do que realmente físico. Porque a todo momento ele tenta fugir dessa história, mas ele não consegue. Dônia, que é a sua irmã, é uma pessoa fantástica que ele ama de paixão. A sua mãe também ele ama de paixão. Só que ele não quer perto porque na cabeça dele ele vai fazer elas triste, vai magoar e realmente acaba magoando, acaba deixando triste. De, contando um pouquinho sobre Dônia, ela é uma pessoa bem de boa, bem tranquila também, só que ela tem um problema muito grande com Svidrigailov. Svidrigailov é um cara onde ela trabalhava na casa desse rapaz e ele ficava dando em cima dela. Só que ele era casado. Por que eu falo era? Porque ao longo da história ele assassina a sua própria mulher. Esse personagem é muito terrível.
E ele assassina como essa mulher? Ele assassina a pauladas de tantas agressões e tantas coisas horríveis que ele fazia com essa sua ex-esposa. A princípio, Dônia foi expulsa por essa esposa de Svidrigailov, porque Svidrigailov dizia que ele era amante dela e acabou pegando mal. A mulher espalhou esse boato pela cidade toda onde Raskolnikov morava. Enfim, por isso ela acabou saindo desse lugar, indo para se casando com um primo ou é algum parente próximo de Svidrigailov, que é um cara muito rico, tem muito dinheiro, e com esse dinheiro Dônia mandava para Raskolnikov e esse dinheiro ajudava muito. E foi em um desses dinheiros que Dônia mandou, tanto Dônia quanto a mãe também, que sempre elas estavam sabendo do que estava acontecendo, elas mandavam para Raskolnikov para ajudar ele, porque ele era um estudante de direito e tal. Só que Raskolnikov acaba conhecendo um rapaz chamado Marmeladov, que era um bêbado desvairado, tipo de pessoas assim que não quer nada com a vida. Porém, ele tinha uma família muito importante, muito linda, que ele amava muito e respeitava bastante a sua esposa, por sinal. E nessa história dessa família, tem uma garota chamada Sofia. Sofia é uma menina pura, uma menina doce, uma menina encantadora que tem uma fé inabalável, praticamente. Era uma personagem sensacional. E uma coisa que eu acho de Dostoiévski é que ele sempre coloca um personagem que é um niilista total, que não tá nem aí pra nada, tá nem aí pra vida, nem de coisas boas, nem de coisas ruins, pra ele tanto faz, que seria aqui o Svidrigailov. Tem o Raskolnikov, que é o personagem central, que seria aquele personagem onde passa por toda a dor da humanidade, a dor psíquica, que flerta muito com a questão de querer tirar sua própria vida, mas que no final ele meio que busca a redenção. E essa redenção é sempre voltado para a fé cristã, a fé em Deus. E sempre tem aquele personagem doce, encantador, aquele personagem que é angelical, que nesse caso é Sofia. E esses três personagens são muito fundamentais nessa história. Também tem o juiz Porfírio, que busca envolver toda aquela questão psicológica que Dostoiévski traz nos seus livros, né? Mas voltando à história, quando Marmeladov sempre chegava bêbado em casa, era um tormento para a família. Só que tem um momento que Marmeladov acaba sendo morto, atropelado. Exatamente, atropelado pela carruagem. E é nesse momento que Raskolnikov pega o seu dinheiro, o único que tinha, e ajuda a família de Marmeladov a fazer um enterro digno para esse rapaz. E nessa, ele acaba gostando muito de Sofia, essa personagem angelical, essa personagem que tira aquela escuridão de Raskolnikov, traz a luz para Raskolnikov. Isso é muito lindo, é muito emocionante. Já Svidrigailov é muito apaixonado por Dônia. Ele faz de tudo para querer se aproximar de Dônia, para querer, sabe, de alguma forma ou outra se casar com ela. Só que ele é um cara que não liga para nada, só se importa com ele mesmo, só quer saber dessa paixão louca. Parece que a história passa pelo tormento de Raskolnikov e essa loucura pela paixão atormentada de Dônia por Svidrigailov. E é muito incrível isso, esse contraceno, sabe? Porque é um oposto tão grande a história e sempre Svidrigailov aparece sorrindo, com aquele sorriso sarcasmo, sabe? Cheio de ironia, por mais que esteja acontecendo tudo. E ele, de certa forma, persegue Raskolnikov. E é ele que acaba contando para Dônia o segredo de Raskolnikov, pois ele ouve uma conversa onde Raskolnikov se declara para Sofia. Ele se declara culpado do assassinato de Isabel e da velha, porque Isabel era muito próxima de Sofia. Elas duas eram como se fossem irmãs.
as duas tinham uma fé inabalável, uma fé muito grande, sabe? Era como se fossem personagens angelicais que não mereciam um sofrimento todo. E Sofia, pelo contrário, surpreende Raskolnikov, pois ela não o ignora, simplesmente ela o abraça, traz para si, porque ela percebe a bondade de Raskolnikov e afinal ele era um rapaz bom, não era um rapaz ruim. Só que em algum momento de loucura ele cometeu esse crime e é um crime que atormenta ele a história toda. Mas contando um pouquinho do restante, a mãe de Raskolnikov acaba ficando até louca por conta disso. A madrasta de Sofia morre porque ela é expulsa no velório de Marmeladov. Ela é expulsa da sua própria casa porque é uma casa alugada. Ela é expulsa, ela fica muito triste, chega a flertar com a loucura. E Raskolnikov, ele não ajuda no enterro dela. Quem ajuda no enterro da madrasta é Svidrigailov. Svidrigailov, de alguma forma ou outra, ele se aproxima de Sofia para querer atingir Raskolnikov, porque Raskolnikov, a princípio, não queria ajudar ele com o casamento entre ele e Donia. Afinal de contas, ele sabia que Svidrigailov era uma pessoa ruim, pelo que Donia contava para ele. E o final de Donia foi se casar com Razumikine, que Razumikine é um grande amigo de Raskolnikov desde a época de faculdade de Direito. Os dois são muito amigos, muito próximos. E Svidrigailov, ele acaba tirando a sua própria vida, pois Donia, ele meio que de uma forma ou outra sequestra Donia. Só que Donia não quis nada com ele. Diz que não amava e foi um tormento também essa cena deles dois. Porque você percebeu o desespero de Donia. Donia chegou a apontar o revólver na cabeça praticamente de Svidrigailov. Ela chegou a atirar, só que ela não é uma assassina. Ela atirou errado, pegou de raspão. E nem nesse ponto fez Svidrigailov tirar o sarcasmo, tirar aquele sorrisinho irônico dele. Ele só caiu a real quando ela disse que não o amava, que não iria casar com ele. E simplesmente nessa parte ele a liberta. E é uma cena terrível também, porque ele vai andando pela rua. A princípio ele fica dentro de casa, pensativo, várias noites sonhando. Sonhou até com sua própria ex-mulher que ele assassinou. Sonhava com coisas terríveis. E depois ele foi andando e perto de um soldado, ele pega o revólver que era de Donia e tira a sua própria vida. Que terrível fim. E ele tanto faz, tanto fez, vivo ou não. É um cara nihilista, daqueles ferrenhos que a gente não se vê hoje em dia. Já Donia se casou com Razumikine. A mãe de Donia, infelizmente, acaba morrendo também, que é a mesma mãe de Raskolnikov. E ela morre de uma forma tão triste, acaba ficando louca porque ela não vê mais o filho, pô. Raskolnikov, acho que o erro dele foi não contar a verdade desde o início. Quis esconder o máximo, mas aquela forma como ele escondia e ignorava a sua família machucava ferrenhamente a sua mãe, a sua irmã, o seu amigo. Donia e Razumikine, com o tempo, foi entendendo quando foram descobrir desse crime, mas a mãe nunca descobriu esse crime. Mas ela tinha um pressentimento que ele tinha cometido, porque em uma noite Donia acabou sonhando e falando algumas coisas. Só que a esperança da mãe é sempre em ver seu filho, em estar próximo do seu filho. E quando Raskolnikov teve um fim terrível, ele nem viu mais a sua mãe. Ele teve um encontro muito emocionante onde os dois choraram bastante, mas ele não viu mais a sua mãe, que foi quando ele foi se entregar à polícia. De tanto trabalho psicológico de Svidrigailov, de Porfírio, que é o juiz, ele acaba se entregando, indo na delegacia, conta do crime que fez. A todo momento, Porfírio já sabia disso, Zametov também, todos sabiam, mas queria que ele se entregasse, porque o sentimento de culpa
afinal de contas, é o pior dos sentimentos. E era esse o sentimento que Raskolnikov sentia a todo instante durante a história. Aquela culpa pesada, e quanto mais ia coisas psicológicas em cima, mais ele se afundava, mais ele ficava doente, mais ele ficava irritado com as pessoas, não queria contato com ninguém. A única pessoa que ele queria contato sempre foi Sofia. Aí ele se entrega, conta a verdade, o juiz acaba julgando o seu caso, vê que ele não é uma pessoa ruim, cometeu esse crime e acabou condenando ele a 8 anos de prisão na Sibéria. E durante esse tempo, Sofia sempre foi visitá-lo, sempre foi vê-lo, sempre contava para sua família, né, o que estava acontecendo. Só que a mãe nunca soube da prisão em si, porque a família, tanto Dônia quanto Razumikin, nunca não quis contar para ela. Seria um sofrimento muito maior do que ela já vinha sofrendo. E com o tempo, Raskolnikov foi percebendo que ia ficar preso. Não tinha tantas notícias assim, só quando Sofia ia falar com ele. Os presos também acabavam gostando de Sofia. E por fim, Raskolnikov se entrega à redenção. No final, ele pega o livro sagrado da Bíblia e lê e estuda, pois ele sabia que ali ele ia buscar conforto. E realmente, ele buscou conforto naquele livro sagrado. Essa é uma história incrível, é um sentimento muito bom de ler esse livro. Eu não sei explicar, velho. Esse livro parece que quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E eu percebo que tinha continuidade na história. Infelizmente, Dostoiévski não continua esse livro, mas daria muito bem para continuar essa história. E seria uma história de redenção de Raskolnikov. Ia ser incrível. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo da minha opinião, resenha, falando um pouquinho sobre esse livro incrível que foi e que é, na verdade. Porque esse livro aqui é histórico, nunca vai ficar antigo, que é o Crime e Castigo.